Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estou aqui com ele, novo Volkswagen Virtus Exclusive, versão topo de linha, na linha 2026. Teve uma mudancinha estética que você já percebeu aí, que é o nome do canal, e também alguns aprimoramentos tecnológicos. Contudo, porém, entretanto, agora ele tem preço de Toyota Corolla XEI, o Corolla mais vendido de toda a linha. E será que ele tem argumentos suficientes para convencer alguém que quer um Corolla a comprar um Virtus? Não sei. Nesse vídeo eu vou te contar como ele anda, o quanto ele bebe, o que isso muda efetivamente na sua convivência com ele, e também compará-lo com outro sedã japonês, o Honda City Touring, que é mais barato do que ele. Aliás, bem mais barato mesmo na sua versão mais cara. E claro, dizer para você qual seria o meu conselho de compra para você colocar na sua garagem. Tudo isso só depois da vinheta. Roda aí, Dr. Rancho Cruz del Arco, vai! O Virtus Exclusive foi lançado em 2023 como um substituto do Virtus GTS. A sigla GTS num sedã não pegou assim muito bem. Você sabe bem que no Jetta, que é o sedã referência da Volkswagen, essa sigla esportiva chama GLI. E ele chegou lá por 144.990 e hoje passa dos 170 mil reais. Que pedrada, não? Tudo bem, eu sei que em algumas ocasiões você consegue descontos, ele vai sair aí na casa dos 155 mil. Mas aqui a gente trata como o preço de lista mesmo. Às vezes o preço aplicado aqui em São Paulo não é o preço aplicado no Pará, não é o preço aplicado no Tocantins, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, enfim, nos quatro cantos desse Brasilzão grande sem porteira. Contudo, porém, entretanto, mesmo tendo aumentos consecutivos de preço, na verdade, a linha 2026 foi lançada por 167.490 e, como eu já te disse, ele passa agora um pouco dos 170 mil. As vendas do Virtus subiram. Pois é. Todo mundo achando que ele não ia vender tão bem, porque ele não substituiria o Jetta, que ele não chegaria em muitos lugares, e eu vejo bastante motoristas de aplicativo e taxistas optando pelo Virtus Exclusive, porque também, obviamente, tem um bom desconto para isso. As vendas subiram 16% entre os 10 primeiros meses de 2024 e os 10 primeiros meses de 2025, enquanto, por exemplo, as vendas do Onix Plus caíram bastante, muito por causa daquela boataria da correia banhada em óleo. As vendas do City continuam muito parecidas e tem um outro agente importante nisso, que é a saída de cena do Toyota Yaris Sedan, que fazia um bom volume de vendas também. Junte tudo isso e aí você olha para um Volkswagen e fala assim, acho que eu vou ficar mais seguro com ele. Bom, sabendo disso, vamos dar uma olhadinha ali na frente para eu te contar algumas mudanças que você vai reconhecer só de bater o olho na linha 2026. Tem alguma coisa que mudou mesmo além das rodas? Tem. Não, eu não estou falando desses retrovisores cinza, nesse cinza, um dos 50 tons de cinza que você vai ver por aqui. Estou falando da aplicação desta câmerinha aqui em cima, que atua junto com o Adaptive Cruise Control em versões como a Highline e a Exclusive, as duas únicas versões que possuem aquela câmerinha lá em cima justamente para quê? Para atuar melhor aqui no controle e centralização do carro na faixa. Sim, essa é uma das novidades que a Volkswagen trouxe. Ele permanece com faróis Full LED tanto aqui em cima quanto nos faróis de neblina e esse detalhezinho cinza aqui na frente também. A grade também colmeia é outro diferencial do Exclusive. Bom, vamos falar de estrutura, até para a gente comparar e dizer que ele não pode ser assim, o sucessor intelectual do Jetta que saiu de linha em 2021 nas suas versões 1.4, tanto Comfortline quanto R-Line. Bom, só na largura aqui ele já perde em 4 centímetros para o Volkswagen Jetta e em 3 centímetros para o Corolla. Isso pode parecer pouco, a não ser que você pergunte aí na sua casa num momento mais íntimo, mas para a categoria, sim, é bem marcante, principalmente pelo espaço interno. Mas nas questões de crash test e tal, eles são muito parecidos, estou dizendo, de Virtus e Jetta. Mas só por essa medida já não dá para ver que não são assim mesmo da mesma categoria. Isso acontece também quando a gente mede ali na lateral.
É óbvio que em comparação com outros compactos, essa plataforma MQB A0 está um tanto acima da média, muito porque entrega, por exemplo, um entre-eixos de 2,65 m e 4,56 de comprimento, mas com outros médios não dá, né, querido? O Corolla tem 7 centímetros a mais de comprimento, com 4,63, e um Jetta, por exemplo, tem 4,70 de comprimento. No Corolla são 2,70 de entre-eixos, enquanto no Jetta são 2,69. Só para ficar nisso, para você ficar esperto na hora de fazer qualquer comparação, mesmo que o preço dessa versão topo de linha seja igual a de um sedã médio na sua versão intermediária. Bom, a mudança principal aqui tá nessas rodas que eu achei lindas, lindíssimas, sim, pintadas de preto, com um cinza claro mesmo aplicado aqui ao lado do Exclusive, aro 18, mais medidas 205/45. Isso pode ser que te complique num dia a dia nessas cidades com asfalto catastrófico que temos aqui. Bom, a altura do solo não é das piores, pois é, tá perto de sedãs como o Chevrolet Tracker, que tem quase 15 centímetros, aqui são 14,7. E ainda que tenha aquela borrachinha ali embaixo para diminuir a turbulência na roda da frente e numa somatória de vários causos melhorar o consumo, ele não raspa tanto ali na frente e é difícil pegar em lombadas aqui embaixo também. E você, o que achou desse visual geral? Eu achei que essa roda ficou mais legal que a anterior, que já era mais legal que a do GTS, ou seja, evoluiu para melhor. Vamos dar uma olhadinha ali atrás? Já te falei do retrovisor cinza com um dos 50 tons de cinza, né? Já falei. Aqui na traseira nenhuma mudança cabal, nem pontual, nem ponteirinhas de escape, nada disso. Continua com este cinza, um dos 50 tons de cinza também nessa parte como vai lá na frente. Lanternas full LED e o aerofólio pintado de preto, mas no carro preto não dá pra você ver, né, querido? Aqui a mesma coisa acontece com o Virtus e o 250 TSI. Acho muito bom para-choques longe da tampa, especialmente em sedãs. Sedãs eu digo porque muita gente usa esses carros no dia a dia, na lida, para levar e buscar passageiros, enfim. E quanto melhor for a reparabilidade, melhor é pro bolso de quem compra e com menos raiva a pessoa fica. Bom, aqui temos um sistema de contramolas, mas ele não joga para cima a tampa só de você destravar ali. Vale lembrar ainda que temos câmerinha de ré e luzinhas de placa com LED. E aqui um dos maiores porta-malas que já se viu entre sedãs compactos com 521 litros. Vale lembrar ainda que sim, no final vamos fazer uma comparação com o Honda City Touring Sedã, que tem 4,59 metros de comprimento e 2,60 de entre-eixos e também tem um porta-malas muito bom com 519 litros. Em ambos os casos, mesmo eles não sendo considerados médios, tem porta-malas maiores do que os considerados médios. O Jetta, por exemplo, tem 510 litros e o Corolla 470 litros. Numa comparação de Virtus e Corolla, esse porta-malas é bem maior, né? 470 a 521, considerando, obviamente, a medida em VDA. Tem marcas que colocam também a litragem teórica. Deixa eu tirar a minha mochilinha de jornalista e mostrar para você que aqui embaixo a gente tem um step full size. Full size não, vai. Não é exatamente a mesma medida, também não tem a mesma roda, mas é um step que você, não é aquele fininho, né? Aquele de uso temporário que você tem algumas restrições. Obviamente, aqui eles também falam sobre restrições de velocidade com o pneu sobressalente, mas aqui fica parecendo que é mais uma coisa que todo mundo faz, porque esse pneu aguentaria atingir as velocidades que o Virtus atinge com esse conjunto de aro 18. Muito bom, eu me sinto muito mais seguro quando eu tenho um step e muito mais seguro ainda quando eu tenho um step que tem uma medida mais normal e não aquela fininha. Bom, aqui temos uma coberturinha plástica e aqui sim os pescoços de ganso, como 95% dos sedãs se apresentam, à exceção de alguns premium europeus. E se eu não estiver enganado, acho que o Focus teve aquele bracinho pantográfico, né? Brake light está aqui. Aqui você tem as lanternas cristalizadas e, essencialmente, não mudou nada desde o facelift lá de 2023. Agora, vamos ali debaixo do capô, que eu vou te contar uma coisinha que a gente só ia ver lá dentro. Mas vou te falar já. Lembra daquele ronquinho desportivo? Ele não tem mais.
Sim, aqui temos entradinha sem a chave por um botãozinho na maçaneta, você vai estar com a chave no bolso. Sim, eu sei que tá ligado, se acalma. Abriu o capô aqui, tem uma soleirinha exclusiva aqui também. E mais uma mudancinha por dentro que eu acho que o pessoal do Soft Touch vai adorar. Antes, meus fanáticos por técnica sabem que tem freio a disco tanto na dianteira quanto na traseira e suspensão McPherson na frente e eixo de torção na traseira. E eu ainda continuo vendo relatos dessa barra de torção rachando em alguns casos, não sei se é mau uso, não sei se é da liga. Eu já tinha abordado isso em outro vídeo, não lembro se do Polo ou do Virtus mesmo, mas eu ainda recebo alguns vídeos sobre isso. Apesar que o carro vende mais de 31 mil unidades e cada vez eu recebo menos, mas não devia acontecer, né? Não há um recall, nenhum recall branco, nada programado. Eu não sei por que em alguns casos isso acontece. Também temos ruas que mais parecem caminhos da lua, não é mesmo? Bom, aqui de baixo, antes, o pessoal do sindicato da Manta Acústica já pode aposentar o Virtus, porque ele continua não trazendo, assim como acontece com alguns Mercedes e BMW. Para você ver a falta que isso faz, a Manta Acústica barra térmica. Talvez essa história de que é só economia não seja, né? Porque você tem partes aqui que podem dissipar o calor, e ele não é tão ruidoso aqui, o EA211 com 4 cilindros. Pois é, aqui gerando 150 cavalos tanto com gasolina quanto com etanol e 25,5 kgfm, também com os dois combustíveis a 1.500 RPM, ou melhor, 1.500 RPM, porque são rotações por minuto, são as rotações e não os rotações. Ele pesa pouco mais de 1.260 quilos e, segundo o meu equipamento V-Box, que eu consegui medir ele tanto com álcool quanto com gasolina, porque fiquei aproximadamente 12 dias com o carro, fez 8,6 segundos de 0 a 100 com os dois combustíveis. A Volkswagen só diz que a velocidade máxima é diferente, 209 km por hora com etanol, 207 km por hora com gasolina. Não sei porque tem essa diferença, se não tem diferença de potência e torque. Não consegui compreender. Sim, temos aqui injeção direta, como todos os motores TSI. Lembrando que no Corolla você vai ter um carro de 1.410 quilos que vai ter um motor 2.0 aspirado de 175 cavalos com etanol, que vai fazer de 0 a 100 na casa dos 9 segundos e meio, 9,6. E o velho Jetta, que um dia esteve por aqui outrora, fazia de 0 a 100 com esse mesmo motor, com esse mesmo câmbio, uns 70 quilos a mais, em 9 segundos e 3, 9 segundos e 2. E o Honda City aí já não dá, desempenho já não dá para equiparar, porque lá é um motor 1.5 de 126 cavalos e 15,5 de torque, ainda que ele pese 1.170 quilos aproximadamente, ele faz de 0 a 100 acima dos 10 segundos e meio. Então, quem está procurando desempenho já pode tirar o City do seu caminho. Bom, em consumo de combustível, eu com etanol fiz 7,1 na cidade e 11,3 na estrada. Números ok, nada muito acima do normal. Com gasolina, fiz 9,2 na cidade e 15,4 na estrada. Esse 15,4 me agradou bastante, muito porque também as relações do câmbio são bem longas em quinta e em sexta marcha. Agora vamos dar uma olhadinha ali no banco de trás, porque com esse entre-eixos, a partir daqui a gente começa a ver se dá para considerar ele como um substituto de um sedã médio ou uma opção a um sedã médio com a versão topo de linha, encarando uma versão intermediária. Aqui dentro ele vai confundir ainda mais a sua cabecinha. Pois é. Não melhoraram aqui. Continua sem o soft touch, como acontece com o Honda, acontecia com o Jetta, acontece com o Corolla, acontece com todos os carros dessa categoria e mais ou menos nessa faixa de preço. Melhorou aí? Melhorou, né? Bom, para você que não conhece, saiba que eu sou um animal de grande porte, tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos, cada vez mais contáveis, but eu posicionei o banco para que eu dirija. Você pode ver, a parte do costado está até para trás da coluna B. E sim, eu tenho espaço para os meus joelhinhos aqui. Aliás, outro dia eu peguei um Uber Corolla. Mano, trânsito infernal, 1h20 para chegar. Eu quase cheguei com uma lesão na C3. Eu sempre avalio o espaço dos carros e tal, mas você ficar 1h30 nesse espaço é outra parada, né? E, cara, foi terrível. Simplesmente terrível. Eu comecei a reconsiderar esse meu teste e dar mais importância depois de passar algum tempo atrás dele.
E obviamente já peguei também alguns Uber ou táxi com Virtus e é melhor aqui. O banco tem uma inclinação melhor, você fica com a perna um pouco mais esticada, minha cabeça não chega tão perto do teto, eu não preciso ficar achando uma posição, eu sentado aqui, viajo de boa, e isso sim, ele é melhor que o Corolla. Nas outras coisas a gente vai ver em breve. Bom, uma outra coisa que esse carro trouxe quando ele foi lançado lá em 2018, sim, o Virtus já vai fazer 8 anos, que é mais ou menos a idade média de um projeto, né, entre o nascimento e o fim. Mas parece que ele deve continuar por aqui entre nós. Lembrando também que todos os Virtus, desde a versão Sense, que é 1.0 turbo manual com calotas e rodas igual do Polo Sense, do Polo Track, perdão, já vem com 6 airbags. Bom, quando lançaram o Jetta não tinha saidinha de ar aqui para trás. E o Virtus tinha. Pensa num calhamaço de xingamentos que o Jetta levou. E hoje sentimos um pouco de saudade, mas depois eu falo disso. Aqui não tem nenhum revestimento, nem num apoio de braço aqui. Aqui eu acho vacilo, né? Podia ter um corinho aqui. Afinal, trocaram o revestimento dos bancos e tal. Obviamente, não sei o quanto isso custaria, porque não estou com a pele no jogo, não trabalho lá como um CFO fazendo os custos, mas um corinho aqui não doeria em nada. Aqui já tem um plástico diferente e em breve eles disseram que vão aplicar aquela solução que parece um plástico emborrachado por cima desses plásticos aqui, como fizeram no Terra. Os bancos também ganharam um novo desenho aqui, né? Isso aqui ficou bem bacana, isso aqui também. E agora tem esse Alcântara suede, não sei exatamente o que é. É um suede mesmo, né? Nessas partes aqui, como vai ter lá na frente também. Lugar para 2 cadeirinhas, não 3, e não tem apoio de braço. Nem os PQPs. Assim como aconteceu com o Renault Boreal, por exemplo. E não tem teto solar também. Outra coisa que eu acho um erro também. Ah, mas são os custos, tudo bem, são os custos, mas o T-Cross tem, né? Um T-Cross de 170 mil, um Comfortline com teto, não chega em 170 mil, passa um pouquinho. Deveria poder colocar aqui. Aqui eles têm uns padrões de rigidez e de estrutura, que pode ser que por este teto não ser um teto reto como é do T-Cross, ele ser um teto que vai fazendo uma caída, não consigam aplicar aqui e manter os padrões mínimos que o Virtus tem que ter, de acordo com a engenharia tanto do Brasil, especialmente do Brasil, quanto também da Alemanha. Então acho que essa é a explicação. Mas o teto valorizaria aqui, ainda que ele custasse 5 mil, 5.500 a mais, ainda que fosse como opcional. Mas eu entendo que tem outros parâmetros que não só a vontade, e como eu sempre digo e repito, não tenha dúvida que todos os engenheiros gostam muito mais de carro do que nós aqui que estamos falando e assistindo. Bom, vamos lá na frente mostrar esse suede como ficou no painel. A primeira solução deles foi um vinil em 2023 e trocaram por esse suede que eu acho que ficou até mais exclusivo. Vem ver. Opa, vamos lá. Aqui. Sim, os sedãs dão um pouquinho mais de dificuldade para entrar, né? Mas nada que a minha idade ainda atrapalhe. Um pouquinho para trás desse banco aqui, para te dar uma amplitude melhor. E como você está vendo, essas partes claras aqui são no mesmo suede do banco. Até que enfim, queridos, aquele vinilzinho era meio que um disfarce, né? Acho que colocar esse suede foi mais jogo. Dá mesmo uma sensação de estar num carro um pouco mais sofisticado mesmo, muito porque não é só um aplique e dane-se, né? Ele percorre toda essa peça do painel e não dá a impressão do soft touch, mas é aquilo, né? Dá a impressão de um carro, se você vê em carros premium alemães, né? Não que seja o mesmo material, normalmente lá é Alcântara, mas muito bem feito, muito bem pensado e casa muito bem com esse interior escurecido que eu tanto gosto. As partes claras nesse cinza claro ficaram boas. Bom, aqui continua igual, né? O plasticão do pagode. Repiquinho de respeito. Bom, amplitude das regulagens você já conhece, todos os Volkswagen tem muito, né? Os alemães costumam fazer carros para todos, né? Você olha um Porsche 718 e você fala, mano,
Esse animal não cabe lá. Aí quando você vai ver, ainda fica com 4 dedos da capota, do teto. Eles conseguem fazer regulagens bem amplas. Aqui, o banco está no mais baixo possível, não está o mais para trás possível, ainda tem mais um tequinho, mas muito confortável, muito confortável. Bom, o volantinho não mudou, tá aqui desde da reestilização, né? É o volante que estreou no Nivus, e aqui revestido com couro, com umas costuras. Deixa eu pegar aqui a geringonça. Já tomou um tombo agora há pouco, que pelo amor de Deus. Vou tirar isso aqui. E vou te contar algumas coisinhas. Deixa eu já mostrar isso aqui, ó. Aqui, material bacana, ó. Pra cá escuro, pra cá claro. Pra cá escuro, pra cá claro. Aqui, os bancos também novos, né? O Exclusive aqui e o detalhe do suede aqui. E aquela costura igual você viu no banco de trás. Aqui pra mim faltou uma borrachinha. Eu acho que eu já tinha dito isso no outro vídeo. Ar-condicionado Climatronic. A manopla de câmbio também que estreou no Volkswagen Nivus, que acende de acordo com a posição que você colocou. Aqui uma tomadinha 12 volts e aqui 2 tomadinhas USB-C. Aqui carregador de celular por indução. Não, tem uma refrigeraçãozinha aqui, mas não é uma refrigeração tão braba quanto você tem nos Fiat barra Jeep. Na verdade você controla por aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. E tem uma roldaninha, um botão giratório. Você coloca se você quer refrigerar ou não. Interessante, né? Aqui o Volksplay. Aí como eu te disse. Aqui você tem os modos de condução. Antes você colocava aqui no modo Sport. E você tinha o Sound Actor, que reverberava ali por cima do painel, nas caixas, enfim. E agora você não tem mais nessa versão, como você tinha antes no Exclusive. Aqui, média de 16 por hora, 8,6. Tá com gasolina nesse momento. Mas isso aqui é porque ficou parado, ficou muito tempo ligado, enfim. Né? Quando a gente faz as fotos, faz as imagens, deixa ligado para ficar todas as luzes acesas. Bom, aqui temos retrovisor eletrocrômico. Veja só você, investiram nisso. Tem carros de 200 mil que não tem. 220 mil que não tem. Aqui também temos um espacinho para você guardar o óculos. Este sim é emborrachado. E aqui as luzinhas também de LED, luzes de leitura, tanto na frente quanto atrás. Na porta aqui, tem sempre esse detalhe. Eu tô vendo. Deixa fechado. Tem sempre esse detalhe aqui, né? No Virtus barra Polo. Que essa parte aqui tá pra cima, pra frente, pra cima de onde começa a janela aqui, né? É um negócio diferente. Aqui você tem o travamento central. Deixa eu subir esse vidro. Aqui a regulagem do retrovisor e aqui a abertura dos vidros e aqui botãozinho giratório para você ligar os faróis, deixar em modo automático e também regulagem de altura dos faróis. Bom, basicamente é isso que temos. Aqui, você também tem modo Eco, modo normal e no modo individual você personaliza mudando como a transmissão vai ficar no modo Sport ou no Eco. A direção também muda, o ar-condicionado também muda quando você está ou em modo econômico ou em modo normal, e o ACC também. O ACC, na verdade, ele vai trabalhar de uma maneira, se você estiver no modo Sport do ACC, ele, quando o outro carro sair da frente, sei lá, você está aqui dirigindo, tá a 100 por hora, aí o carro da frente está 80, aí o carro da frente saiu da frente, ele vai ter uma retomada um pouco mais rápida, um pouco mais voraz, né? Buzininha, parece uma bronca, ó. Não dá nem pra você comentar alguém. Faz assim, a pessoa fala, mano, será que ele me xingou? Gostoso, posição de dirigir boa. Vamos ver como é que funciona isso. Aqui, vale lembrar que também tem regulagem de altura do cinto, que não é tão fácil assim pra puxar da mão direita, mas enfim. Faça isso antes de você começar a dirigir, né? E é isso. Espelhinho aqui, com luz, tanto para o motorista quanto para o passageiro AE. E
Vou mandar porque a gente tem também que relembrar um pouquinho sobre como é o trabalho dessa suspensão com essas rodas maiores, né? Rodas de aro 18 em carros compactos, geralmente não se dão muito bem com esse asfalto pecaminoso que temos no Brasil. Bora! Bom, já estamos aqui, já estou com o meu cintinho que este sim salva-vidas. Câmbio em drive, você pode também colocar para fazer as trocas passando um pouquinho para a direita aqui. E vamos sair dos bosques de Aldeia da Serra. Bom, eu comecei aqui num lugar meio diferente, porque aqui tem muitas dessas ranhuras no asfalto, né? E são plenamente perceptíveis, muito mais aqui do que em qualquer outra versão do Virtus que você possa escolher ou fazer o test drive. Ó, isso aqui já me irrita, ó. Já ouviu o barulhinho da moeda aí? O barulhinho da moeda começou. Tá no porta-objetos, tá no porta-copos. E aí eu... Nossa, fica esse tec-tec, uma emborrachadinha aqui. Acho que não custaria mais do que R$1,50. Mas quem tiver essa informação me conta. A diferença desse carro para as outras versões, tanto 170 quanto 200 TSI do Virtus, está nessa agilidade inicial, né? Parece até que este carro, ainda que muita gente detecte isso, da questão de ter um delay na transmissão, né? Somente na saída, ele demora um pouco, muito por conta também de emissões, né? Porque é nesse momento, aqui, esse barulho que você está ouvindo é meu tripé lá no porta-malas. Nesse momento de saída da imobilidade é que você vai emitir mais, então ele dá uma seguradinha pelo câmbio, né? Pela TCU, a central da computadorizada da transmissão, e justamente para que atinja esses níveis que o Procon VL8, de emissões que o Procon VL8 preconiza para os carros vendidos no Brasil, acho que a partir de janeiro, de 1º de janeiro desse ano, ou março, ou abril, enfim, não lembro exatamente, mas enfim. E o Thera é o exemplo mais, entre aspas, bem sucedido, porque para andar ficou bem mais lento, né? Se você comparar o manual com o automático, dando tudinho, ele é pelo menos 2 segundos mais lento. Então, muita gente se irritou com isso. E acontece também nos 1.0 do Virtus, mas não naquela proporção que a gente viu no Thera. E aqui no 1.4 é menor essa sensação. Tem um pouquinho de delay ainda, mas a entrega que você tem, obviamente também são 5 kg força-metro a mais nessa entrega imediata do que você tem lá no 1.0, né? Mas, enfim, em comparação do 1.0 com o 1.4, ou seja, de todos os outros Virtus, tanto 170 quanto 200, em comparação com esse 250 TSI, a entrega é muito melhor. O carro parece que é até mais leve, né? E no fim das contas ele é mais pesado, mas você sente uma destreza maior, uma capacidade dinâmica mais afiada, e dá até a impressão de que primeira e segunda marcha são bem curtinhas, porque ele ganha velocidade de uma maneira bem interessante mesmo. Voltando à suspensão, essa suspensão também é recalibrada, obviamente, porque tanto para usar as rodas de aro 18, como também para tratar com uma potência um pouco maior. E o carro ser tão equilibrado em curvas quanto é o 1.0, mesmo que você vai chegar nas curvas 20, 30 km por hora mais rápido, por exemplo, no mesmo circuito. Então tem um trabalhinho aqui, tem um trabalho também do rate da suspensão, né? Parece que essa suspensão desce menos quando você passa por algumas partes inconsistentes, vamos dizer assim, umas depressões e tal. Parece que ele tá mais presinho e dá mais medo de você passar na lombada, como eu vou passar aqui, por exemplo, a 31 km por hora, ainda que não tenha aquela sensação de roda que cai, e nenhum Volkswagen praticamente tem isso, a não ser que esteja com algum problema ou algum desgaste na suspensão, você sente mais, né? A tradução é um pouco pior do que tem lá fora para aqui dentro. Mas, repetindo, muito por causa dos pneus de perfil baixo e também desse trabalhinho mais sintonizado da suspensão com essa pecha esportiva, vamos dizer assim, que os 250 TSI na plataforma MQB-A0 tem. Esse carro foi egresso do GTS, então deve ter sido um trabalho de engenharia mais constante. Tudo bem, eles tiraram o ronco justamente para dar esse caráter executivo para o carro, mas em suspensão ele continua com um comportamento muito semelhante. Não conseguiu fugir do que a gente percebeu tanto
GTS, quanto no exclusive anterior também, né? Mas no exclusive anterior também tinha roda de 18 e esse pneu de perfil baixo, então não é uma mudança assim tão impressionante. Aliás, o Virtus ensina muita coisa, né? Por exemplo, eles lançaram o Taos, mantiveram a roda. Tudo bem, tem um facelift? Tem. Dá pra você saber que a versão 26 dá. Mas, pô, a mudança de roda pegou, pelo menos pra mim, né? Eu gosto bastante das redondas. Rodas, na verdade. Do outro lado, mais assim. Bom, enfim. Outra coisa que aconteceu também no Jetta, né? O Jetta facelift foi mais suave ainda e também tem a mesma roda da versão anterior pré-facelift. Então, quando você bate o olho, você leva um tempinho ainda para entender se é um modelo novo ou não. Ó, a estrada é 80 por hora. A pessoa na frente tá 43, os dois. Os dois indo buscar remédio pra sogra, que teve um ataque epilético. Vamos, meu filho. Sai da esquerda. Meu Deus. Não é possível, né, meu? Você acha que tá andando sozinho na praia, né? Pelo amor. Bom, então, a questão é essa, da suspensão. Vou te mostrar um pouquinho aqui pra você como esse carro é interessante, é gostoso de guiar. Mas você vai passar umas emendas de rua assim, você vai sentir a pancadinha que dá. Frase perigosa, mas real. Tá numa curva um pouquinho mais rápido aqui, ó. Cara, que equilíbrio de suspensão. Putz grilo. É bom vocês fazerem sempre o mesmo caminho e entrar sempre do mesmo jeito, com uma velocidade parecida com todos os carros, pra você conseguir entender na essência ali, no detalhe, quanto que um carro é melhor que o outro. Meu, não tem quase rolagem de carroceria, mesmo em situações mais de desafio à física, num nível um pouco acima do que o consumidor comum faria. Meu, principalmente na traseira, né? Os sedãs têm normalmente, né? Não nessa categoria aqui, mas como tem aquela massa ali atrás, você acaba tendo uma tendência de sair um pouco mais de traseira, e esse carro se mostra exatamente, extremamente neutro. Muito bem, e fica bem melhor mesmo com essas rodas de aro 18. Carro interessantíssimo. Eu rodei aproximadamente uns 450 km com ele, peguei estrada, rodei muito em cidade, e assim, o incômodo é justamente sobre a filtração do que tem lá fora aqui para dentro. Todas as outras situações de estrada, de serra, de se andar um pouco mais rápido, não dá para reclamar. Não dá para falar, não ficou bom, podia ser um pouquinho mais na mão. Não, esse carro é muito na mão, anda muito bem. Ó que ganho de velocidade rápido. Olha, meu, como as pessoas estão... Isso aqui tá cheio de caixa no carro, meu Deus. Aqui tem um radarzinho de 60. A modulação do freio também é... Não parece que você tá num carro de entrada, né? Num sedã de entrada. Meu, uma delícia. Cara, como eu sempre digo para João Delarco, depois de alguns testes, às vezes ele me ajuda também, ou ele faz lá no canal deles, já segue também João Delarco lá no Instagram. Depois que a gente anda em um carro, anda em outro e tal, não sei o que, aí quando calha de andar em carros da mesma categoria, ou new players, né? Alguns chineses, essa semana aqui eu andei de Geely X2, andei de Power, andei de... tava com BMW, aí não dá pra comparar, né? Um 220. Andei de Onix Plus, que também é um carro que me agrada bastante. Mas quando você anda um pouco mais forte com o Volkswagen, você fala, como é bom andar num Volkswagen, né? Dinamicamente é uma delícia. Sim, tem esses detalhezinhos de delay um pouco maior no câmbio. O delay hoje é maior do que era quando o Virtus foi lançado, por exemplo, até o Virtus GTS. Mas, cara, o carro é na mão, é assentado, ele tá mais conectado com o que as suas sinapses estão mandando o seu corpo fazer. É realmente um caso a se aplaudir. Claro,
tem outras partes também que muita gente não gosta, fala dos plásticos e fala do acabamento e tal, mas como uma máquina que vai te conduzir e ao longo da história a gente foi, como ser humano, tentando deixar ela o mais prazerosa possível para os gostos de cada qual, ou para o conforto, ou para a economia, ou para a dinâmica. A que mais concebe esse encontro de uma maneira agradável entre os compactos, pelo menos feitos aqui no Brasil, é a Volkswagen. Como produto você pode ter uma série de ressalvas, mas como máquina, como automóvel, não dá para olhar e falar não é agradável. Puta, é bom demais de andar. Mas é aquilo, tem panca para desbancar quem vai atrás de um sedã, seja de aplicativo, taxistas ou pro dia a dia. Tem carro que as pessoas escolhem porque é para fazer tudo com a família, desde os adultos trabalharem até a viagem de final de ano, enfim. Tem como você abrir mão pelo mesmo preço. Tudo bem, você tem modalidades que tem até 16% de desconto aqui, mas também tem no Corolla. Acho que não chega a 16% na compra direta, na venda direta, né? Mas enfim, e você tem descontos em concessionária mesmo. Eu vi até, acho que foi na Toriba, tava saindo por 154 mil, aí são 16 mil reais de diferença pro Corolla, que é bem interessante. Mas o preço de lista é o mesmo, 171 mil Corolla, 170.340 esse carro aqui, nesta cor preta. Será que tem como, ainda que seja agradabilíssimo de andar, tem como você abrir mão de ter um sedã médio, na essência, puramente médio, e escolher um compacto mais equipado, ainda que agora ele tenha ganho o controlador de velocidade de cruzeiro com Lane Watch não, Lane Watch é aquele sistema da Honda, mas o centralizador em faixa, que não tinha antes, esse visual ficou mais interessante com essas rodas, esse trabalhinho do suede aqui na frente. Será que é isso que vai conseguir te convencer? Será que é isso que eu faria? Deixaria de comprar um Corolla XEI, que é a versão intermediária, porque o GLI agora é só híbrido por 189.900, não tem mais aquele GLI pé de boi, só a combustão. O que pega? Ou será que é melhor nem chegar nesse nível e ir logo lá para um Honda City? Ou será que está faltando alguém para preencher a lacuna que deixa o seu coração com um vazio inexplicável? Deixa o seu coração com uma recordação boa, mas por hora triste? Eu acho que é mais fácil chegar nesse ponto. Mas eu vou encostar lá de novo no nosso QG e vou te contar qual a minha sensação. Qual deles eu escolheria, mas quem eu queria que tivesse ainda entre nós. Vamos lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, não posso me furtar de dizer que este carro me agrada bastante na capacidade dinâmica. E sim, é melhor que o Corolla nisso, é também em desempenho, é também na maneira como me trata no espaço traseiro. Veja só você, um sedã derivado de uma plataforma de compactos, sendo mais espaçoso e melhor em dinâmica do que um sedã médio na essência. Contudo, porém, entretanto, em alguns momentos você vê que esta plataforma não é tão bem construída quanto a do Toyota Corolla. Eu não estou dizendo que ela é ruim, não, é que o Corolla é mesmo um benchmark. E seria um pouco falso de minha parte dizer que vale mais a pena comprar um Virtus do que um Corolla XEI. O Corolla, para mim, é o melhor negócio, ainda mais que você olha lá para frente, num futuro não tão distante, e terá uma desvalorização menor e também uma liquidez maior. Tudo bem, você que compra um carro pensando no segundo dono, pode ser chamado de boi rufião, mas a realidade é mais ou menos essa. E eu me pego pensando se são essas as duas melhores opções entre os sedãs até 170 mil reais, muito porque o City Touring fica bem abaixo deles, mas também custa 150 mil reais. Por que eles não trazem de volta o Jetta? Que saudade do Jetta! E com esta bomba,
Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para o programa roda@gmail.com, tá certo? O Jetta era melhor do que todos eles. Todos. Mas você não comprava, né? Ainda tem, viu? Se fosse vocês, eu trazia. Tchau.